é idealizador de uma plataforma, de um projeto Vivi em Punta, que estimula e promove o Balneário Uruguai Punta del Este para ser o destino de não só turístico, mas de moradia de brasileiros. Eu vou receber aqui no café da manhã do Pode Chegar o Rolando Rosenblum. Pode chegar, Rolando. Olá. Olá, Cris. Fala português? Falamos português. Apesar de ser uruguaio, falamos português, sim. Bom dia. E aí, Rolando, tudo bem? Bem, Vieste bem. de Punta agora não? Ontem. Oh, maravilha. Ontem. Por favor, sente aqui. Obrigado. Ó, por favor, por favor. Aceita um café, Rolando? Aceito. Eu não tenho médias lunas. Não tem meia luna? Não tenho média luna. Nenhum cortado? Não temos também. Temos o cafezinho. Pode ser o café preto, por favor? Pode sim. Obrigado. Por favor. Sente. E aí, Rolando? Ontem aconteceu o evento aqui em Porto Alegre. Eu vou te tomar amargo com adoçante. Toma assim, obrigado. Eu vou te acompanhar no café. E eu quero saber desse evento que aconteceu ontem no Hotel Hilton, em Porto Alegre. Exatamente. O Hotel Hilton combina com Punta del Este, né? Combina com Punta del Este. E aí, para lançar essa plataforma, esse projeto que é Vivi em Punta, é isso? Exatamente. Vivi em conta. Punta é uma plataforma digital que uniu empresas por interesse para atender um público que pensa ou está pensando em decidir mudar para Punta del Este. Hoje em dia é muito difícil quando você pensa mudar numa outra cidade, viver em outra cidade, com como você interage na tomada de decisões sobre como mudar nessa cidade. Então a gente leva na plataforma soluções na questão educacional, porque você tem que ter educação para atender os filhos, isso é o que eu represento, o International College de Punta del Este. Depois nós temos também soluções fiscais com relação ao domicílio fiscal e com relação à mudança em si, a parte documental da mudança. E também da parte de investimentos, ou seja, nós temos uma plataforma que ajuda também a decidir onde investir, onde morar, residir, e também um banco que é o HSBC, que cuida da parte bancária. Olha só. E agora, como último, também entrou o aeroporto, então a gente faz desde a receptividade, da recepção das pessoas quando chegam em Punta del Este, passando pelo banco, pelo assessoramento legal, por parte do investimento e também da educação. Olha só. Procura uma casa que se adapta melhor a si, claro. O bairro, porque o mais difícil, né, é a gente se sentir em casa pertencendo. Esse é o termo, né? O sentimento de pertencimento. Eu acho que essa é a etapa mais difícil quando eu nunca me mudei de cidade, eu não tenho nem lugar de fala para dizer isso, mas eu me imagino morando em outro lugar, mas como é que eu vou me sentir em casa? Como é que eu vou me sentir pertencendo àquele lugar? E eu imagino que esse lado emocional também seja trabalhado pelo projeto. Esse é o detalhe. Punta del Este, diferente de uma capital, uma grande capital, onde você cresce com todo mundo, todos somos outsiders. Todos viemos de algum lugar. Ah, é? Claro, porque hoje você pega pelo menos, eu acho que 10% da população que mora em Punta del Este nasceu em Punta del Este. 90% é de fora. 10% da população? Então, quando você chega em Punta del Este, você é recebido por já pessoas que são de fora e que moraram fora há muitos anos. Então, você é muito bem recebido porque você passa a ser de uma comunidade de pessoas que moram fora. Então, Punta del Este tem o hábito de receber muita gente e principalmente você que veio de fora quer que a outra pessoa também tenha essa mesma experiência de viver bem. Sim. Então, é uma comunidade que se ajuda muito. Por exemplo, dentro do International College, nós temos 23 nacionalidades de alunos e 14 nacionalidades de professores. Mas latinos ou do mundo também? inteiro, do mundo inteiro. Hoje, Sério? por exemplo, dou um exemplo interessante. Hoje, com as questões das guerras e das questões dos conflitos, a gente tem recebido famílias da Ucrânia, da Rússia. Hoje tivemos contatos com famílias de Israel que estão chegando no colégio. E a gente tem hoje diversas nacionalidades. Por exemplo, a primeira nacionalidade são argentinos, a segunda são brasileiros, a terceira americanos e aí vai. E dentro dos brasileiros, coisa que é interessante, 50% dos brasileiros são gaúchos. É mesmo? Exatamente. Então, a área de influência... Quantos brasileiros moram em Punta del Este hoje? Se diz que mais ou menos moram 5 mil brasileiros em Punta del Este, fixos. Numa população de? De 200 mil. Isso é importante, é 2,5% da população. É bastante. Só que a gente tem uma influência muito grande com relação ao Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente tem famílias de Dom Pedrito, de Bagé, de Pelotas, de Caxias, de Canela, de Porto Alegre.
Então são todas famílias que acabam vivendo... É que aqui o hábito gaúcho de veranear, né? Esse termo, não sei se tu conhece, Sim, o claro. veranear. Muitas famílias, claro, no litoral norte gaúcho e em Santa Catarina até, mas muitas famílias veraneavam no passado e algumas veraneiam até hoje em Ponta del Este. Eu imagino que esse seja um dos motivos para ter tanto gaúcho, é muito familiar. Exatamente. A pessoa que, normalmente o processo da decisão, quando você vai morar em Punta del Este é esse, você vai veranear em Punta del Este e você acaba ficando. Você acaba descobrindo que a cidade não é um balneário, que a cidade já é uma cidade. Houve um processo muito grande de imigração de muita gente, principalmente depois da pandemia. Muita gente veio morar em Punta del Este. Eu diria que Punta del Este há 20 anos é a cidade que mais cresce no Uruguai. Ou seja, hoje nós temos serviços gastronômicos, serviços educacionais, temos serviços de saúde, temos, ou seja, investimentos. Antigamente, Punta del Este era muito conhecida por uma cidade que era de herdeiros e de jubilados, como a gente diz, que são aposentados. E hoje, muita gente em etapa profissional tem decidido morar em Punta del Este. Eu ia te perguntar isso, o mercado profissional, ele absorve essas pessoas? Claro, hoje a gente fala de um mundo que se trabalha home office. Claro, hoje a distância predomina, você pode trabalhar... Você pode morar em Punta del Este e trabalhar no Brasil. Bom, de fato tem pessoas que trabalham na Ucrânia, tem na costa oeste dos Estados Unidos. É isso aí. Nós temos muitos americanos que estão na bolsa, então, e ainda eles aproveitam mais, porque, por exemplo, se você trabalha na costa oeste dos Estados Unidos, você acorda muito antes e você tem muito tempo livre para atender a família. Então, se você tem uma diferença de horário, ainda você pode cumprir com a tua obrigação de trabalho, cedendo horas da tua sono, por exemplo, mas você, em detrimento, você acaba vivendo muito bem com a família. E Punta del Este é um lugar que você tem muita segurança, você tem muito ar livre, as crianças ainda brincam na rua, as pessoas ainda estão ainda a janela do carro está aberta, as portas não são trancadas. É inimaginável. Claro, é um oásis de segurança. É inimaginável. Num mundo tão complexo, né, onde você não tem a segurança, as pessoas andam de carro blindado e... No Uruguai, falando de Uruguai, Punta del Este já é algo totalmente fora da realidade do próprio Uruguai, porque falando isso para um brasileiro, né, imagina deixar a porta do carro aberta, é uma coisa impensável. Exatamente. A janela do carro aberta. Mas no restante do Uruguai também é seguro? Tanto que o processo de imigração é do interior do país a Punta del Este e de Montevidéu também a Punta del Este. Montevidéu está a 120 quilômetros de Punta del Este. Então, pelo fato de estar tão perto, a maioria também tem uma grande imigração. A maioria das pessoas que podem acabar vindo a Punta del Este e vão trabalhar durante o dia em Montevidéu, hoje é uma realidade. É como morar num bairro, né? Como se você estivesse morando num bairro distante de Porto Alegre, Sim. que você tem que dirigir 1 hora para ir para o teu escritório, você... Sim, em São Paulo uma São Paulo distância normal. dessa nem se contabiliza. E as pessoas, claro, acabam optando por Punta del Este porque encontram o combo ideal das suas necessidades, né? Que tem a ver com tudo isso que a gente vem falando, Claro. Educação, domicílio fiscal. O Uruguai tem um bom programa de benefícios fiscais para os novos residentes. Então, hoje em dia, nós temos um programa melhor que o Golden Visa de Portugal. Você hoje, com um investimento de $500 mil, você acaba ganhando domicílio fiscal com necessidade de permanência de 60 dias e você passa a um tax holiday, um feriado tributário de 10 anos, sem pagar nenhum imposto. Olha só. Então, muitas empresas aqui no Brasil têm vendido, quando o acionista vende, ou mesmo pessoas que têm fortuna, elas acabam domiciliando suas fortunas no Uruguai sem pagar imposto por 10 anos. É um benefício muito importante. E isso tem atraído muitas famílias do mundo inteiro. Acredito que sim. Pois é, porque Punta del Este está tão perto da gente, às vezes, quando está muito perto, a gente não tem uma visão macro, né, da situação. Mas é um destino internacional, historicamente internacional, né, devido às praias, a uma vida noturna agitada, restaurantes, cassinos, enfim. É um destino internacional. Hoje a agenda de Punta del Este é equiparada a Saint-Tropez, a Mônaco, ou seja, a gente tem um porto em Punta del Este com barcos espetaculares, nós temos praias. Só que hoje Punta del Este não se caracteriza mais, o que a gente dizia que era noite, cassino e praia. Hoje Punta del Este já não se caracteriza por esse motivo. Me conta. Durante décadas e décadas foi conhecido como balneário de temporada. Balneário, exato. Temporada. Hoje Punta del Este tem o que a gente diz a vida durante o ano inteiro. Quando eu fui a Punta del Este há 15 anos atrás,
a gente tinha 3 ou 4 restaurantes e durante a semana de terça a quinta, possivelmente você acabava não tendo opção gastronômica. Hoje as opções gastronômicas são internacionais, de altíssimo nível e de muita disponibilidade. Hoje a gente tem dezenas e dezenas de restaurantes e abrem todos os anos novos restaurantes, novas ofertas gastronômicas e também de serviços. Ou seja, hoje você tem a nível de medicina, você tem a nível de cultura também. Nós temos um museu do Pablo Achugarri hoje que é um passeio extraordinário para visitar. É uma coisa impressionante dentro de Punta del Este. Então, Punta del Este tem se desenvolvido como uma cidade de se viver o ano inteiro. Por essa razão, viver em Punta é uma opção para aquelas pessoas que querem ou que consideram viver em Punta. A verdade é assim, muitas pessoas requerem um lugar novo, com segurança, com tranquilidade, com estabilidade geográfica, sem clima complicado. Eu ia te perguntar, como é que é o inverno lá? O inverno é como o Rio Grande do Sul. É muito parecido. Por essa razão, os gaúchos eles optam por Punta. Mas as pessoas, às vezes, elas nem conhecem Punta del Este. Então, a nossa plataforma tem o objetivo também de, quando uma pessoa diz assim, eu quero morar num lugar tranquilo, com segurança jurídica, com estabilidade econômica, com segurança física, que isso para o brasileiro é muito importante. Isso é algo que pesa muito. Claro, eles acabam entrando na plataforma e descobrindo Punta del Este. Então, também tem esse objetivo das pessoas que nunca consideraram essa possibilidade e nos vetores de busca da plataforma você acaba sendo engatado para você conhecer Punta del Este como uma opção viável de viver o ano todo. Tu sabe, Rolando, pensando aqui em Punta, eu quando era criança, Punta del Este já era um destino incrível. Eu me lembro, tinha um ator, Omar Sharif, pode ser? Pode ser. Exatamente. Que vivia lá. Onassis. Onassis também. Enfim, eles frequentemente... Piazzolla. Ah, olha só. Astor Piazzolla. Frequentemente eu via notícias, né? Eu sempre muito atenta à televisão, revistas e tal, eu via essas pessoas em Punta del Este. E Punta del Este tem um grande mérito que sempre se manteve. Ela chegou num patamar e ela se manteve nesse patamar. Não teve... Porque às vezes acontece, uma cidade chega num patamar, aí dá uma caída, aí tem que se reerguer, aí dá uma caída, aí daqui a pouco tem algumas que caem num total esquecimento. Tem alguns destinos assim. E Punta del Este não, ela tem esse mérito. Ela chegou no patamar há décadas e ela se mantém nele até hoje e dali não sai. Exatamente, mas eu acho que não é uma questão de destino só, não é uma questão de que aconteceu dessa forma. Foi pensado como você está dizendo. Os governantes, os governantes trabalharam muito parecido com o Gramado, com que a turma de Gramado, os empresários e o governo trabalhando em conjunto, decidiram há muitos anos atrás que seria um destino para se viver. Então, se montou toda a infraestrutura, porque quando você se propõe a deixar de ser um balneário e passar a ser uma cidade, você tem que montar uma estrutura para que isso aconteça. Não adianta você ter, por exemplo, eletricidade disponível para balneário e não ter para morar todo ano, que são coisas diferentes. E a oscilação elétrica, você tem um monte de detalhes funcionais da cidade. E o governo uruguaio, o governo de Punta del Este, com o engenheiro Henrique Antia, que é o intendente, que deveria ser o governador daqui, ele tem uma visão muito se morar em Punta del Este. Então a cidade foi pensada dessa forma para atender não somente o turista, senão o residente também do ano inteiro. E tem uma outra vantagem importante, a cidade ela tem perto de 400, 500 mil pessoas no verão. E no inverno ela passa a ter, 400, 500 mil turistas. No inverno, ela passa a ter um promédio de 50, 60 mil por fim de semana. Então, você tem uma vida muito tranquila em Punta del Este durante o inverno. E mesmo assim recebendo turistas. Claro, você continua recebendo aqueles que vêm fim de semana, que vêm nos feriados, etc. E então, você tem a cidade inteira disponível para quem acaba vivendo em Punta del Este, vive uma cidade de interior com o glamour de uma grande capital, como Punta del Este, que tem um programa infinito de cultura, de arte, de música, de gastronomia, de eventos, de corridas. A parte esportiva de Punta del Este é muito bacana. Temos várias maratonas durante o ano. Ou seja, é um lugar para se viver e crescer. E é um lugar de fácil acesso, né? De carro, por exemplo, nós, claro, estamos privilegiados por estarmos perto, mas voos... bom, de Porto Alegre tem voo direto para Punta del Este, né? Mas se você hoje decidir de Porto Alegre jantar em Punta del Este, sair agora, você janta em Punta del Este. Para aí, Rolando. Agora são 11 horas e 12 minutos. Largo tudo, largo vocês aqui
Pego meu carro, vou, chego lá que horas? Você vai chegar às 5, 6 horas, vai tomar um café em Punta del Este e ainda vai descansar, dormir uma siesta, que é típico do Uruguai, aí você ainda vai jantar no... 6 horas da tarde, 18 horas, 7 horas de viagem? São quase 700 quilômetros. A fronteira a fronteira é seca, ou seja, você passa, faz o trâmite do lado brasileiro, o trâmite do lado uruguaio e vai para lá. É muito perto do que muita gente, o óbvio sempre precisa ser dito, né? O que muita gente não sabe para ir para o Uruguai, para a Argentina, Chile, a carteira de identidade, tá, gente? Não precisa de passaporte, nem visto. A gente sempre tem que dar esses... É importante. Mas, por exemplo, o pessoal de fronteira, muita gente, por exemplo, Bagé, Dom Pedrito, mesmo Pelotas, Caxias, que está aqui perto, muitas pessoas... Nós temos casos, por exemplo, tem um médico amigo que é um cirurgião plástico, que ele morou muitos anos em Punta del Este, ele vinha toda semana. Então ele vinha para cá na segunda-feira, trabalhava de segunda a quinta, ou de segunda a sexta, ou de terça a sexta, e voltava para Punta del Este e passava o fim de semana com a sua família. Gente, eu estou encantada que é tão perto assim de carro. É perto, é bem perto. E de voo, às vezes de avião pode até demorar mais. Se você tem que ir para Montevidéu, você tem que chegar 2 horas antes do voo internacional, sendo 1h30 de avião, você chega lá, mais 1h30 até Punta, às vezes vale a pena ir de carro. É verdade. Punta del Este dá para colocar na rotina de uma família. Trabalhando à distância e morando em Punta del Este, você deixa teus filhos e deixa tua esposa num lugar muito tranquilo de se morar e você acaba, às vezes o casal mesmo viaja e volta, depende da idade dos filhos, né? E pessoas solos, pessoas que solteiros, viúvos, enfim, a pessoa sozinha quer se mudar. Encontra um lugar também em Punta del Este? Tem uma juventude muito grande. Punta del Este tem 8.000 estudantes universitários hoje. Tem universidade lá? Tem universidades em Punta del Este, tem universidades de medicina. Muitos alunos brasileiros estão estudando medicina em Punta del Este, que depois você tem um programa de revalidar no Brasil. Sim. Parecido com o que está acontecendo no Paraguai e na Bolívia, que os estudantes eles vão estudar e depois acabam revalidando dentro da sua currícula e podendo trabalhar, porque a universidade, e outra coisa, as universidades no Brasil são mais caras que no Uruguai. E lá eu acho que não precisa de vestibular, né? Não, lá você tem o direito à universidade. É um artigo constitucional, todo mundo tem direito a estudar. Então é um país garantista nesse sentido, não tem barreira. Você basta ter aprovado a secundária, como se diz, aí você pode ingressar na universidade. Nas públicas e nas privadas, né? Olha, então tem universidade e... a gente estava rolando de pessoas que estão solteiras, ou porque se divorciaram, ficaram viúvos, ou enfim, querem viver num lugar com qualidade de vida, sozinhos, com seus cachorros. Punta del Este também pode, né, abraçar essas causas. Eu diria assim, Punta del Este é segmentada em todo aspecto. Que bom, Você bom pega, saber. porque são tantos estrangeiros, tanta diversidade de gente, que hoje você tem o grupo dos pais com os filhos, que vão no International College, que participam da vida ativa da etapa produtiva da vida. Você tem os aposentados que se juntam para tomar o café de manhã na praia, que vão nos restaurantes, usam a gastronomia. Você tem o jovem que adora a noite, que aí ativa muito durante o fim de semana. Você tem, mesmo às vezes, você tem as crianças que se juntam. É muito diferente daqui. Por exemplo, os meus filhos, eu tenho filhos de 17 anos, cresceram todos em Punta del Este, eu moro lá há 15 anos. Tu é natural da onde? Eu sou uruguaio. De? Montevidéu. Montevidéu. Mas eu morei 33 anos no Brasil, conheci uma brasileira de Santa Rosa, da terra da Xuxa. Terra da Xuxa. Quando a gente se conheceu, acabamos mudando de volta para o Uruguai. E na hora de mudar para o Uruguai, a gente sempre considerava Montevidéu como opção. Sim. Aí a gente, como tinha casa em Punta del Este, será que existe a possibilidade? Aí nós descobrimos de que existia a possibilidade de morar em Punta del Este. Foi a opção da minha esposa decidir morar em Punta del Este. Então a gente acabou morando em Punta del Este, foi a melhor decisão que a gente tomou. Crescemos nossos filhos em Punta del Este. Que maravilha. Eu imagino, a gente falando aqui as pessoas, né, para morar em Punta, eu imagino artistas, intelectuais, escritores, artistas plásticos. É um lugar inspirador também para isso, né? Temos várias famílias que se mudam para poder ter um ambiente favorável. Por exemplo, não sei se você conhece um cartunista que chama Daniel Condo. Daniel Condo, ele é uma autoridade no cartoon, ele trabalha para o Le Monde francês, ele tem vários livros infantis, ele ganhou o prêmio Jabuti, foi premiado
por Venezia agora numa conferência de literária, ganhou diversos prêmios, é um pai do colégio que também faz alguns cartoons, digamos, por cortesia para o OIC, participa da comunidade do OIC, do colégio, e ele diz que morar em Punta del Este aumentou a sua capacidade de criativa. Olha, isso é fantástico. Claro, porque ele tem uma vida tranquila, não tem que se preocupar em translado, não tem que se preocupar com segurança, ele tem tudo muito fácil, as pessoas são muito dóceis. Então, ele é de São Paulo ainda, e a esposa dele é do Rio, a Adriana. Justo, né? Trocar São Paulo, aquela loucura, imagina, por Punta del Este. O clima é seco lá, chove muito durante o ano? É muito parecido com o Rio Grande do Sul. A gente tem uma oscilação, os dias frios fazem 5, 6 graus no inverno, são poucos dias muito frios. E depois essa altura é como está aqui. Você tem um clima de 15, 16 graus a 23 graus, chove, muito parecido o clima aqui. E quem quiser ter contato, né, com essa plataforma, é um aplicativo, é um site, como é que é? É um site, viviempunta.com. Viviempunta.com. Você entra, ou você pode, você só bota no Google Vivi em Punta, você vai ter o buscador. E aí você vai se informar de tudo o que acontece em Punta del Este, tem também uma parte de agenda da cidade. Então, se vocês quiserem, eu recomendo todo mundo nos feriados que são os feriados brasileiros, que não são feriados no Uruguai, é muito bom viver em Punta, porque as melhores tarifas de hotéis vocês vão encontrar nessa data e uma agenda muito extensa, porque se faz agenda para os brasileiros que vão para lá. Olha só. Então tem muita atividade. Fica a dica. Obrigada, Rolando. Sucesso com Vivi em Punta e certamente esses projetos, esses programas nos inspiram para a gente ter o que todos queremos, qualidade de vida. Bom, deixo o convite para você vir nos visitar e também para a audiência nos visitar em Punta del Este. Bem-vindos. Muito obrigada, Obrigado, Rolando.